Shalom, você está no canal Bessorá e hoje nós vamos trazer para você o que é necessário para ter a segurança de que a sua oração será atendida. O primeiro ponto é deixar a condição de pecador e se tornar um filho de Elohim. E o segundo ponto é estar apresentando na sua oração pedidos de acordo com a vontade de Elohim. Esses dois pontos são os principais pontos que devem estar presentes numa oração eficaz. E para ilustrar esses dois pontos que acabei de destacar, nós vamos a Yohanan, capítulo 9, que narra ali um encontro do Senhor Yeshua e dos seus discípulos com um homem cego de nascença. Logo que os discípulos se depararam com aquele cego, eles perguntaram para o Senhor por que ele havia nascido cego, se era pecado dos seus pais ou se era um pecado dele, e o Senhor responde: nem os seus pais pecaram, nem ele pecou, mas isto foi assim para que se manifestem nele as obras de Elohim. O Senhor pegou saliva misturada com terra, passou nos olhos daquele homem e disse para ele: vai lavar-te no tanque de Shiloah. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquelas pessoas que conheciam este cego ficaram ali pasmadas e perguntaram: é ele mesmo? E ele respondeu: é sim, sou eu. Como é que aconteceu isso? Um homem chamado Yeshua untou os meus olhos com lodo, me mandou ir até o tanque de Shiloah lavar-me, e eu fui, lavei-me e voltei vendo. Eles ouviram isso, levaram este cego para a liderança religiosa, para os fariseus, e os fariseus ficaram incrédulos que o Senhor Yeshua tinha feito aquele milagre. Já havia uma inimizade entre os religiosos, a liderança religiosa e o Senhor Yeshua. Eles combatiam o Senhor Yeshua e por isso ficaram ali questionando o milagre que já estava diante dos seus olhos. Chamaram os pais desse homem que outrora era cego para perguntar se de fato ele era cego de nascença. E os pais confirmaram: ele é nosso filho, era cego sim desde o seu nascimento, mas como se deu a cura dele, pergunta para ele. Isso daí é uma questão dele, porque ele já é adulto, já pode responder por si. Por que eles fizeram isso? Se acovardaram, porque existia a ameaça de que quem reconhecesse o Senhor Yeshua como Senhor, como ungido, seria expulso da sinagoga. E eles ficaram amedrontados e jogaram a responsabilidade sobre o filho. O filho foi trazido novamente, questionado, ele falou, relatou o que havia acontecido, mas eles, querendo questionar o milagre, falaram: olha, dá glória a Elohim, nós sabemos que este homem é pecador. Esta palavra não convenceu o cego, pelo contrário, ele vai fazer a seguinte afirmação: ora, nós sabemos que Elohim não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Elohim e faz a sua vontade, a esse ouve. Preste bem atenção: se alguém é temente a Elohim e faz a sua vontade, a esse ouve, mas Elohim não ouve a pecadores. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Elohim, nada poderia fazer. Eles ficam insatisfeitos com a resposta do cego, ficam furiosos com ele, expulsam ele da sinagoga e logo depois o Senhor se encontra com ele num encontro maravilhoso. Ele se prostra diante do Senhor, reconhece ali a sua grandeza, o seu senhorio, e nós encerramos ali naquele momento esse relato da Escritura sobre a cura deste homem. Então veja, nesse texto nós observamos a afirmação categórica deste homem que, embora tivesse sido por muito tempo cego fisicamente, ele tinha uma visão espiritual muito clara. Ele diz aqui: ora, nós sabemos que Elohim não ouve a pecadores. E é uma afirmação tanto firme e categórica. Mas assim, o Senhor não ouve nenhum pecador? O Senhor vai atender, por exemplo, se a pessoa quiser retornar para Ele, quiser deixar o pecado, quiser agora entrar em aliança com Elohim, naturalmente o Senhor vai ouvi-lo, porque esse é o desejo de Elohim. Se porventura uma pessoa estiver aflita, num momento de angústia, ela fizer um pedido a Elohim, o Senhor pode atender por misericórdia. E se algo já estiver de acordo com a sua vontade, Ele fazer, Ele realizar. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma pessoa que quer ter a garantia, quer ter a certeza de que sempre será atendido pelo Senhor.
E um pecador não tem esta garantia. Ele precisa mudar de condição, ele precisa deixar de ser pecador e se tornar um filho de Elohim. É nesse contexto que nós estamos trazendo a realidade. O filho de Elohim, ele pode ter esta segurança de que será atendido, mas o pecador não. Por isso que o cego fala, olha, se este não fosse de Elohim, se ele fosse um pecador, ele nada poderia fazer. Mas ele foi atendido, ele fez, porque ele não é um pecador, porque ele é temente a Elohim e faz a sua vontade. Aí é que está o grande diferencial. Quando nós temos esta clareza, o que nós vamos primar? Olha, eu não quero transgredir, eu não quero desobedecer o mandamento para que a minha oração seja sempre atendida. Eu posso estar seguro de que terei resposta. E se porventura falhei? Então tome a providência que a Escritura recomenda. Vá ao Senhor, confesse o seu pecado, peça perdão a Ele, porque o Senhor é rico em misericórdia e perdoará. Mas fazer um pedido sem antes reparar a sua condição diante de Elohim é não ter garantia de que terá resposta. O livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, ele vai deixar uma questão muito esclarecida. O que é o pecado? O pecado é a transgressão ao mandamento do Senhor, a lei do Senhor, a instrução do Eterno. E aqui nesse texto ele diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a Torá de Elohim, até a sua oração é abominável. Olha, a oração abominável é daquela pessoa que não quer escutar a palavra do Senhor, não quer atender a lei do Eterno. Atende a lei dos homens, mas a lei do Senhor não quer. Então a sua oração será detestável. Também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, diz assim, o Senhor está longe dos ímpios. A melhor tradução aí, como já falei em um vídeo anterior, seria criminosos, porque aí mostra que há uma contrariedade ao mandamento do Senhor, e é esse o real sentido da palavra hebraica rachá. Mas vamos lá, o Senhor está longe dos criminosos, nas versões em português ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então o Senhor tem ali a promessa de ouvir a oração dos justos. Esta é uma garantia. Mas daqueles que estão transgredindo a lei do Senhor, transgredindo os mandamentos, não há segurança de que serão atendidos. Então, este primeiro ponto já está aí bem evidenciado. Nós vamos ao segundo ponto que nós destacamos. A nossa oração precisa estar de acordo com a vontade de Elohim. E o Senhor, nesse texto, ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Pai. Aqui, o cego de nascença, quando os discípulos questionaram por que ele estava naquela condição, por que ele havia nascido cego, o Senhor falou, para que nele se manifestem as obras de Elohim. E o Senhor estava para fazer esta grande obra, curar este cego. E realmente o cego declara lá na frente, se alguém for temente a Elohim e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Porque o Senhor Yeshua foi atendido? Porque ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Pai. A sua oração, as suas obras, todas as suas ações estavam de acordo com a vontade do Pai. Então ele era sempre bem-sucedido. A oração bem-sucedida é aquela oração de quem conhece, quem sabe a vontade de Elohim e coopera com Elohim, realiza conforme a vontade de Elohim. Os discípulos do Senhor sabiam que Yeshua tinha uma oração muito eficaz. Por isso eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí fica aquela oração conhecida como oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. No conteúdo desta oração ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o Senhor ensinando para os seus discípulos que a oração precisava estar de acordo com a vontade de Elohim. O Senhor também ensinou para os seus discípulos a perseverança que deve estar presente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso está em Matitiahu, capítulo 7. Mas ele também coloca no versículo 11, ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele fala sobre a perseverança, mas fala também que o Pai dará boas coisas, porque a nossa oração precisa estar de acordo com a vontade de Elohim. E nós precisamos, antes de tudo, ter a segurança que a vontade de Elohim é o melhor para nós. Se nós não temos esta confiança ainda,
Vamos ficar ali sempre desejosos de termos os nossos pedidos atendidos e ficarmos frustrados porque não aconteceu do jeito que nós desejávamos, mas não estamos realmente confiando que a vontade de Elohim é o melhor para nós. Como eu vou fazer para conhecer a vontade de Elohim? Nós precisamos estar atentos à sua palavra e precisamos desenvolver uma intimidade com Ele, de tal forma que o Senhor possa nos instruir, enquanto estivermos ali nos colocando diante do Eterno em oração, Ele possa nos dar ali a compreensão do que Ele deseja fazer para nós cooperarmos com Ele. Resumindo aqui o nosso vídeo. Primeiro ponto, deixar de ser pecador e se tornar um filho de Elohim. A pessoa que conhece, sabe o que é pecado, é aquela pessoa que conhece os mandamentos do Senhor e vai dizer, não, isso daí já não é mais para a minha vida. Se porventura falhar, se porventura cometer um erro, vai ao Senhor, pede perdão, alcança a misericórdia do Eterno, se humilhando, confessando a sua culpa e resgatará a sua condição de ter a sua oração atendida. O outro ponto que nós destacamos é a necessidade de orarmos segundo a vontade de Elohim. E também necessitamos conhecer a sua palavra, necessitamos de intimidade com Ele para que possamos fazer esta oração eficaz. Eu vou concluindo por aqui, deixando para você este ensinamento, esta meditação, e convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal, deixar aí o seu like também, seu comentário também é importante, que o Senhor possa te abençoar. Shalom de Yeshua.